aqui é a Ana Laura e nesse vídeo eu vou mostrar a minha TBR natalina. Bom, essa não vai ser toda a minha TBR porque tem alguns livros que eu também pretendo ler em dezembro. Não sei se vou conseguir ler todos eles, mas tem alguns livros que eu quero ler, mas que não são natalinos, não se passam na época de Natal, então eu decidi não incluir nesse vídeo e deixar esse vídeo especial mesmo apenas com os livros natalinos que eu pretendo ler esse mês. Bom, como eu tô gravando esse vídeo um pouquinho tarde, a gente já tá na segunda semana de dezembro, teve um livro dessa TBR que eu já li, e esse livro é o Winter House. O foco principal desse livro não é o Natal, mas como ele se passa no final do ano, ele tem alguns capítulos que se passa na noite de Natal, e ele conta a história de uma garota de 11 anos que perdeu os pais e atualmente mora com os tios, e é levada pra esse hotel chamado Winter House, e ela ainda não sabe direito como e quem pagou pra ela ficar lá. E aí nesse hotel ela faz algumas amizades, ela se diverte bastante e ela também começa a investigar um mistério que rodeia esse hotel. Mesmo não tendo esse foco no Natal, ele passa uma vibe natalina e também ele é ambientado num ambiente muito frio. Então, apesar de no Brasil não ser frio no Natal, a maioria dos filmes que a gente vê natalinos são ambientados nesse ambiente mais frio. Então a gente acaba também associando neve, frio com essa época de Natal. Eu gostei bastante desse livro, foi um livro que eu li com um audiobook e eu achei que foi muito mais fácil. Então agora todos os livros em inglês que eu leio, eu sempre busco pra ver se eu encontro o audiobook, porque eu tô achando muito mais fácil entender um livro se eu tenho o suporte do audiobook também. Então eu gostei muito desse livro, eu só não gostei muito do final, de como as coisas foram resolvidas, vamos dizer assim, mas é um livro infantil, então eu também não posso exigir um grande mistério. Um outro livro que eu também comecei a ler nesse mês, que tem a ver com o Natal, é o livro O Espírito Natalino. Eu ainda não terminei, mas ele é um conto bem curtinho. E eu tô lendo ele pelo Kindle de forma digital. Se eu não me engano, ele tá disponível no Kindle Unlimited. E até agora, pelo que eu tô lendo desse conto, ele vai contar a história de um espírito natalino. Então ele é narrado por esse espírito natalino. E esse espírito não pode ser ouvido e nem falado, apenas sentido por algumas pessoas. Então ele vai contar como é a vida dele e que às vezes ele sente falta de ter alguém pra conversar. Então vira e mexe ele conhece alguma pessoa que ele acha interessante e decide ficar seguindo essa pessoa, mesmo que ela não possa vê-lo, pra sentir que ele tem um amigo. Só que aí nesse conto, essa pessoa que ele decide seguir começa a enxergar e a sentir ele. Então eu não terminei de ler ainda, mas por enquanto eu tô gostando. Bom, o primeiro livro que eu tenho aqui é um livro que eu encontrei no Sebo. E ele chama Daddy for Christmas. Ele é um livro de contos. Nesse livro tem 3 contos. E eu não sei do que se trata. Eu nunca vi ninguém falar sobre ele. Até porque é um livro bem antigo. Ele já tá um pouquinho destruído, porque a pessoa leu bem os contos. Mas eu gostei da capa, gostei de ser em formato de contos. Então eu decidi pegar. E eu acredito que ele vai me introduzir bem nessa vibe natalina. O Presente do Meu Grande Amor também é um livro de contos e eu acho que já tá virando um clássico entre as pessoas que buscam algum livro nessa vibe mais natalina pra ler. E ele contém 12 histórias que são ambientadas no Natal, são natalinas, de diferentes autores. Eu tô bem empolgada pra ler esse livro porque eu conheço bastante gente que já leu, assim, conheço por vídeo bastante gente que já leu e gosta bastante, ainda mais que é conto, então a gente pode ler entre um livro e outro. Então, tô bem empolgada pra esse daqui também. O Quebra-Nozes é um clássico e eu acho que todo mundo já deve conhecer a história por meio de alguma adaptação. Eu, por exemplo, nunca li o livro, mas eu conheço a história por causa do filme da Barbie, do Quebra-Nozes. Eu tenho ele até aqui em DVD. Mas fora esse filme, eu nunca vi outra coisa em relação ao Quebra-Nozes, mas eu sei que é uma história que se passa no Natal e que tem 2 irmãos que estão super ansiosos para abrir os presentes de Natal. E aí quando eles abrem, no meio daquele monte de presentes, tem um Quebra-Nozes e a menina fica apaixonada por esse Quebra-Nozes. Então ela decide que esse presente vai ser só dela. E aí no meio da noite ela escuta um barulho e ela percebe que a sua sala foi invadida por camundongos e eles estão traçando uma guerra com os brinquedos dela. Nessa guerra, os brinquedos dela são comandados pelo Quebra-Nozes e essa garotinha vai ajudar ele nessa batalha. Eu não sei muita coisa da história, até porque eu só assisti ao filme e foi o filme da Barbie, então eu era muito criança, né? Era em VHS ainda.
então eu não lembro muita coisa. Então eu tô bem empolgada pra conhecer essa história da maneira clássica, né? Esse livro da Zahar tem a versão clássica e a versão original. Eu tô muito feliz por ter a oportunidade de conhecer a fundo essa história e ainda mais por estar nessa época natalina. E o último livro que eu separei nesse clima de Natal pra ler esse ano é o Dash and Lily. Eu tô lendo ele de forma digital também, pelo Kindle, e eu sei que ele tem uma série já no Netflix, então depois que eu ler esse livro, eu pretendo ver a série. Mas é um livro ambientado na época de Natal também, no final do ano, e ele vai contar a história da Lily, que decide criar um caderno de desafios e deixar esse caderno em uma livraria, esperando até que alguém encontre e aceite os desafios que ela propôs. E claro, o Dash vai encontrar esse livro, vai aceitar os desafios e eles começam a trocar desafios por esse caderninho. Eu vi bastante gente falando bem desse livro, então eu também tô muito empolgada pra ler e depois assistir a série, porque eu acredito que tenha, né, uma questão de um romance por trás, e ainda mais na época de Natal, todo ambientado no Natal, então acho que vai ser um livro bem quentinho no coração, bem gostoso de ler, então também tô empolgada. Bom, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês gostem, espero também ter feito boas escolhas, comenta aqui embaixo se você já leu algum livro e se você recomenda, se você gostou, o que você achou desse livro. E comenta aqui também a sua TBR natalina, o que você pretende ler que tem a ver com esse clima de Natal. E é isso, até o próximo vídeo.